Hola cariños, ¿qué tal estáis vosotros? Yo aquí estoy siguiendo hoy con la programación de la voz pasiva. Sobre esto que vamos a hablar hoy, la voz pasiva. Ya tenemos ahí, la casa fue vendida. Adelante. La voz passiva, conceitos de voz passiva, como que você vai usar a voz passiva, como você vai identificar a voz passiva. Aí eu acho mais importante até considerar sempre isso, como que você vai identificar, porque aí pode vir lá uma questão que está mostrando para você se o autor utilizou naquele trecho do texto uma voz ativa ou uma voz passiva. Isso poderia até aparecer. A incidência é enorme de voz passiva nos vestibulares? Não, de fato não é enorme, tá? Mas assim, eu sempre considero que a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de questão que venha a aparecer aí em provas de vestibulares e Enem. O Enem não prioriza muito esta pegada gramatical, né? Vocês já sabem disso, vocês têm feito os exercícios, vocês sabem que Enem nós temos textinhos curtos, geralmente textinhos jornalísticos ou textinhos literários, uma tirinha, um infográfico, mas que ele não está priorizando assuntos gramaticais como nós temos aqui agora. Outros concursos vestibulares, aí sim pode ser que a gente encontre numa variação, né, de provas aí de um estado para outro, de um lugar para outro, a gente pode ter sim a incidência da parte gramatical, ainda que não de maneira muito forte. Geralmente as federais não priorizarão muito essa parte, tem mais uma pegada aí de interpretativa mesmo, certo? Então, começamos com la voz passiva. O nome assim tranquilo, né, passivo, da ideia de uma coisa paciente, de uma coisa que está ali esperando, é mais ou menos isso. Vamos ver como é que funciona bem? Quando queremos ressaltar la persona o cosa que é objeto de uma acción, utilizamos a voz passiva. Então, primeira coisa, persona e o cosa. E cosa, o cosa, vale? Aquilo lá a gente vai querer ressaltar. Então, já marca lá, destaque persona e cosa. Voz passiva, persona y cosa. Esto que es relieve ahí. El sujeto de la acción no tiene relevancia. No se conoce o se asume que todo el mundo lo conoce. Então vejam bem, foque lá, persona e cosa. Voz activa, o que tem lá? Então para voz ativa. El dibujante argentino Quino criou Mafalda em 1964. Muito bem, aí ele focou aqui no desenhista, certo? Desenhista. Então, uma pessoa, dibujante, que é uma palavra que já caiu aí, de burro, dibujante em vestibulares. Então, marca lá. Aí focou, então, dibujante. Mas aí eu quero passar para a voz passiva. Como é que faz? O que é que eu vou destacar ali? Então agora, ele falou aqui sobre a Mafalda, agora destacou, Mafalda foi criada por el dibujante argentino Quino. É isso que temos aí. Então veja, a voz passiva se usa, até destaquei aqui já, para enfatizar quem ou que realiza a acción. La voz pasiva enfatiza la acción en sí. Então, teremos aí, Pablo Neruda escreveu muitos poemas. Então, a gente fica bem evidente para nós aí que ele está enfatizando o Neruda neste momento, tá? Então, guarda lá a historinha de persona e cosa. A ver, voz passiva não se pode usar com verbos de percepción y emoción. No se utiliza con verbos de percepción. Un complemento de objeto indirecto. También no se utiliza. Un tiempo continuo.
Vocês perceberam que a gente não tinha exemplos ali, né, com tempo contínuo. Então, também não vou utilizar. Então, destaca lá. No se puede. Daí, mas eu não vou ter que escrever nada, eu não vou ter que transformar da voz ativa na voz passiva. Não vai mesmo, né? Você não tem prova discursiva de língua espanhola no teu vestibular. Não tem. Mas, se eles te derem essa transformação, uma transformada na outra, você precisa avaliar e saber se está correta essa transformação. E como que faz, né? Então, tem que estar sabendo do conceito e o que você não pode usar ali para fazer isto. Ou o que o autor não poderia utilizar, o autor do exercício, no caso, para fazer. Importante, mais importante. Usamos a preposição por quando hablamos del sujeto que realiza la acción. Então, de que maneira isso? Las tropas fueron derrotadas por quem? Por el inimigo. A própria pergunta já me dá a resposta, né? Por el enemigo. Certo? Então, anota lá. Importantinho isso. Voz passiva, seguimos em situações que não temos uma persona en el enunciado. Podemos utilizar a passiva refleja. Então, destaca esse nome. Refleja. O que ele está mostrando para mim aí, passiva refleja? Que está sofrendo aquela ação, que é reflexivo aquilo, ou que é qualquer um. Então vamos lá. Tiene uso corriente na linguagem del dia a dia? Sim. Se usa pouca sal em Uruguai. Quem é que usa pouco sal no Uruguai? Tá específico para nós ali? Quem usa pouco sal no Uruguai? Não está, né? Então esse se dá uma ideia de geral. Então aí eu identifico passiva refleja. Aquela historinha de se vendem casas. Quem é que está vendendo as casas? Dá para saber? Se vendem casas. Dá para saber quem que está vendendo a casa? Não, né? Então aí dá a ideia de refleja, passiva refleja. Praticando, sofrendo ação, mas está implícito, eu não sei quem é que está vendendo, eu sei qual seria a ideia ali. Casas são vendidas. É isso aqui que vai caracterizar para mim a ideia de passiva refleja. Certo? Então, eu identifiquei pelo C? Sim, você identificou pelo C. Então, se eu precisar então analisar lá se é voz ativa, se é voz passiva ou se é passiva refleja. Se for refleja, tem que ter o Czinho. Anote lá, importantinho. Por ali eu já identifico que é refleja, então pode vir um exercício para você em que você vai ter que mostrar lá donde marque la alternativa, donde ou em que se encontra a voz passiva refleja. Qual que você vai marcar? Aquela que traz o C. Tranquilo isso? Então põe refleja os de C. Acho que é até mais fácil para você memorizar isso, guardar. Não vai, daí então eu não vou ficar precisando transformar uma na outra. Não vai precisar ficar transformando. Claro que se você quiser transformar uma na outra, tranquilo. Só que aí tome cuidado com aquela historinha dos tempos verbais, né? Precisa ser fiel àquilo que foi dito na voz ativa, para você fazer a passiva. Tem que ser fiel. Se cena a las 9. Aí você chega lá num hotel, está de vacaciones, e ali en el saguán está escrito, en la puerta del restaurante, se cena a las 9.
Tem passiva refleja aí? Tem, porque eu tenho a presença do se. Quem é que janta? Cenar, jantar. Vem da ceia, daí que veio a ceia, né? Daqui, ó. Quem é que janta? Dá pra saber? Eu não tenho como saber. Então, o que ele tá falando aqui? É um aviso geral para todo mundo. Se cena. Aqui se janta às 9 horas, ou a partir das 9 horas. Certo? Então, desta maneira que você vai identificar passiva refleja. Se cena. Ó, poderia ser outro verbo. Se cena, se estudia. Se estudia depois de las 9. Vale. Quem vai estudar? Todo mundo. Todo mundo geral. Então, quando eu não tenho essa identificação de quem é, eu vou usar a passiva refleja, que é o uso do se. Aí ele vai me ajudar a identificar. Eu acho que esta é uma questãozinha que mais pode aparecer para vocês com relação à voz passiva. Tá? Então lembre, lá na passiva a gente vai identificar Mafalda foi criada por. A gente vai identificar persona ou coisa. Então tem que estar bem tranquilo com isso aí. Vai ter questão de transformar uma na outra? Não. Eu vou precisar saber identificar quando foi transformada uma na outra? Sim, vai precisar saber identificar. Então guarda isso. Lá os casinhos da passiva e a passiva refleja, que é bem utilizada, porque aí esta inclusive a gente encontra até na rua, né? Ah, mas aqui no Brasil não está escrito espanhol, lógico que não, né? Mas a gente vai encontrar, é a maneira, vocês não veem direto, vocês não passam por vários carros, né? Que tem uma plaquinha lá que está escrito vende-se. Sim, né? Vocês não passam por várias casas que também você identifica, aluga-se, vende-se. Mas você sabe quem que é o dono daquela casa? Quem é que está vendendo? Se é uma pessoa só? São várias pessoas? Você não sabe. Como aqui, tá? Aqui também. Mas aí, pela identificação do se, você vai relembrar. Nomezinhos são importantes. Eu tenho que saber. Funçõezinhas e nomes. Então, se estudia depois de las 9. Quem? Geral. Se vende em casas. Quem está vendendo as casas? Se usa pouca sal em Uruguai. Todo mundo, a galera toda lá do Uruguai não cozinha com muito sal. Saludables os uruguaios. Se cena a las 9. Se janta às 9. Ah, poderia... Vamos mudar o verbo aqui? Lá na porta lá do refeitório, del comedor também. Se desayuna. Vários exemplinhos aí de passiva refleja. Se desayuna a las 8. Isso. Desayunar, relembrando que verbo é desayunar? Dejejuar, tomar café da manhã. Quem é que vai tomar café da manhã ali? Tá específico para nós? Não está também, tá? Então, uma coisinha importante. Vamos dar uma voltadinha aqui. Veja lá. Voltadinha lá com ativa. El dibujante argentino Quino criou Mafalda em 1964. O desenhista, mas a gente queria enfatizar Mafalda. A Mafalda foi criada. Cuidado com as correspondências verbais. Então, isso é bem importante, tá? Criou, tá combinando aqui com o foi criada. Eu preciso tomar um certo cuidado quando eu observo. Então, uma questão desse estilo pode aparecer para mim também. Eles podem ter transformado voz ativa em passiva, só que não utilizou o tempo verbal correto, não usou a correspondência de tempos verbais. Aqui é uma ação que começou e já terminou lá atrás, criou, né? E é remota, vocês estão vendo, em 1964. Então, quando vai para a voz passiva, ela tem que ser fiel àquilo que estava na voz ativa. Fiel é o quê? É a correspondência verbal. Então, acho que isso era uma última coisinha que eu gostaria de ressaltar para vocês. Então, Mafalda foi criada.
que dá no mesmo aqui que criou. Então não poderia estar outro tempo verbal aqui, né? Porque eu quero descrever uma ação passada, terminada, num tempo remoto. Então utilizou o pretérito indefinido ali, mostrando isso para mim, até porque está marcado com marcador de tempo, né? Tomar muito cuidado nisso. Então, se você tiver que julgar se está correta a transformação, você vai direto, além do que você quer enfatizar, né, na voz passiva, você vai diretamente ao tempo verbal, que tem que estar correspondendo. Ele não pode utilizar outro tempo verbal aqui, ele tem que ser fiel àquilo que foi dito na ativa, tá? Acho que isso também é, além da passiva refleja, que eu acho que tem mais chance de aparecer, é isso que é importante de voz passiva para vosotros. Muy bien. Hasta luego, senhores.